Muito bem, estamos de volta com o programa Educador Entrevista desta sexta-feira, como anunciei anteriormente, trazendo hoje aos nossos estúdios nosso querido batataense, advogado, jurista, doutor José Carlos Garcia de Freitas, professor José Carlos, também esqueci do professor. Primeiramente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Através de você, Clareia, eu agradeço a toda a família da TV Educadora por mais esta oportunidade de estarmos aqui presentes para falarmos alguma coisa sobre o que possa estar ocorrendo no município, no Estado membro, né, e na União. Bem, como eu anunciei anteriormente também, esse caso está preocupando muita gente, apesar que não está sendo tão divulgado, mas há uma certa preocupação, que é o caso da intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro, decretado pelo presidente Temer, aprovado pela Câmara e também pelo Senado. Bem, doutor, qual é a diferença de um golpe para uma intervenção? Tem diferença? O problema do golpe militar, ou às vezes até um golpe, né, engendrado por forças da sociedade civil, tem por finalidade criar uma ruptura com a legalidade, né? Quebrar a legalidade instituída, que é aquela que se comprova quando alguém chega ao poder, através das urnas, evidentemente, porque isso está previsto na nossa Constituição, e de repente ele é defenestrado, ele é afastado, né? Como aconteceu no dia 31 de março de 1964 em nosso país. Agora, a intervenção é um instituto que está claramente previsto na Constituição Federal. E ela só pode ser, né, encaminhada e com a aprovação do Congresso. Você veja que houve aprovação na Câmara e aprovação no Senado, tendo em vista algumas justificativas bem fundamentadas no caso do presidente da República, como ele encaminhou, né, a medida. E essa medida ela foi avaliada pela Câmara Federal e, posteriormente, pelo Senado. Houve aprovação folgada na Câmara e, consequentemente, ele já nomeou, né, o interventor no Estado do Rio de Janeiro, por questões de segurança pública. Esse interventor poderia ser, inclusive, alguém da esfera civil, porque nós vivemos no Brasil uma época em que as interventorias correspondentes aos Estados-membros, né, ela era através, por exemplo, no estado de Minas Gerais foi o Dr. Benedito Valadares, no estado de São Paulo, o Dr. Fernando Costa, e assim sucessivamente em outros Estados-membros, né? Agora, o que nos chama muita atenção é o seguinte, é um convite, né, no meu ponto de vista, ao retorno, né, aos militares ao poder. Porque você fica imaginando o seguinte, há uma total incompetência administrativa nesse isso até país. Que eu ia perguntar, desculpa, esse decreto do presidente Temer, isso não é uma assinatura de uma declaração de incompetência, de fragilidade? De tudo, né? Então, a classe política hoje, com raríssimas exceções, ela está seriamente comprometida. Você percebe isso aí, muitos envolvidos no Mensalão, na Lava Jato, né? Logo será no BNDES, e assim sucessivamente. Então, há um descrédito nacional em relação à classe política, o que eu acho isso muito preocupante, porque nós temos que analisar que a Constituição Federal, no seu artigo 2º, diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Num primeiro momento, vem o Legislativo, depois o Executivo e depois o Judiciário. Isso seguindo, né, uma orientação metodológica da lógica aristotélica que está presente na Constituição de Atenas, que das 158 constituições da Grécia, a única que chegou até nós intacta é a Constituição de Atenas, elaborada por esse grande pai do direito constitucional comparado, né? O Aristóteles. E eu tenho, em
edição bilíngue, em grego e em português. E aí você percebe, né, que o ser necessário e o ser contingente. O que é o necessário? É aquele do qual dependem os demais. Por exemplo, na nossa vida, nós que acreditamos em Deus, o ser necessário é Deus. Os seres contingentes somos nós. Então, se não houver um poder legislativo, não tem um executivo e muito menos um judiciário, né? Porque o judiciário só é provocado de conformidade com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E aí o que você vai percebendo? Infelizmente, o problema não está só no legislativo, está no executivo e está também no judiciário. O senhor se recorda que quando de alguns debates a respeito do mensalão, o doutor Gilmar Mendes e o doutor Joaquim Barbosa só não chegaram a vias de fato. Mas sempre é aquele problema, eu não sou teu capanga e não sei o quê. E mais recentemente, o doutor Gilmar Mendes com o doutor Barroso. Eu não sou advogado de bandido internacional. Então, isso daí é preocupante. Quando o Estado de Direito, representado pelos poderes constituídos, chega o Estado nessa situação, já começa a ter uma preocupação. E aí todo mundo lembra, né, dos militares. E aí você vai analisar que o governador do Rio de Janeiro, o doutor Pezão, ele entrou no Palácio da Alvorada, quando ele foi convocado pelo presidente da República, contrário à intervenção, você está lembrado disso? E ele saiu convencido. Então, eu tenho o direito de achar, porque você veja bem, o estado de São Paulo não está pior do que o Rio de Janeiro, mas está preocupante. O estado do Ceará, idem. O estado do Rio Grande do Norte, bis idem. O estado de Goiás, você viu que recentemente a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, a doutora Carmen Lúcia, ela não conseguiu fazer uma visita lá, aonde ela queria fazer, tendo em vista que havia uma certa preocupação pela ausência de segurança. Então, hoje nós temos 2 estados no Brasil. E se alguém discordar, acho que pode entrar, né? Nós temos 2 estados. Nós temos o estado oficial e o estado oficioso do crime organizado. Então, aí, qual que é a minha preocupação? Houve uma intervenção no Rio de Janeiro. Está lá, já está em andamento, e assim sucessivamente. Esse interventor, ele vai precisar de recursos econômicos, financeiros, né, para poder desempenhar a missão que lhe foi confiada constitucionalmente. E você percebe que ontem e anteontem, né, já com a indicação do general aí Braga Neto, né, o crime organizado continuou. Mataram um sargento do Exército, mataram mais policiais. Então, veja bem, o que garante a segurança de um Estado democrático? São as suas polícias, a civil e a militar. E, evidentemente, para guardar as fronteiras, uma eventual invasão, o quê? O Exército, as Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né? Então você percebe que o crime organizado no Brasil, ele não respeita mais a Polícia Civil, a Polícia Militar e as Forças Armadas. É um poder paralelo que foi criado. É um poder né? paralelo. E aí você vai analisando, você veja, o Brasil é um país tropical, né? Nós aprendemos, por isso que a floresta amazônica, ela só tem vamos dizer assim, uma qualidade de vegetais, porque e você pode ver que a Mata Atlântica, ela vai se adaptando às demais fases dos climas nas outras regiões brasileiras. Então, você fica analisando o Claré, sendo um país tropical, nós teríamos que estar preocupados e já com previsões a respeito da febre amarela. Você veja, isso é incompetência administrativa.
nós esperarmos acontecer para buscarmos nos laboratórios a vacina. Aí uma vacina que você pode tomar, que tem eficácia para 1 ano, ela tem que ser partilhada, porque tem que dar um pouquinho para você, um pouquinho para mim, um pouquinho para o Adriano e assim sucessivamente. Aí essa garantia, né, ela passa a estar em torno de 8 anos. Aí. Então você percebe que no Brasil eles estão brincando de administração pública em muitos municípios, em muitos estados da União e na própria União. Nós estamos carentes de estadistas. Nós temos aí meros administradores e muitas vezes incompetentes. Você veja bem no caso do Brasil. Você veja bem nos Estados Unidos da América do Norte, que sempre foi um exemplo de democracia, né? O Barack Obama, o Jimmy Carter, o John Kennedy e mesmo os outros, né, que eram considerados aí de direita, né, como o pai e o filho George Bush, as coisas tudo. Então você percebe que hoje nós temos o Trump, né? Então nós temos na Inglaterra a primeira-ministra Theresa May, né? E temos na Alemanha uma que eu vejo que está demonstrando que é uma estadista. Angela Merkel. A Angela Merkel, uma senhora séria. Isso aqui, está tudo levando aí numa festa de quermesse em final de semana junina. Né? Então, você vai percebendo que as coisas estão avançando. E qual é a minha preocupação? Minha preocupação é amanhã ocorrer uma intervenção do Estado de São Paulo. Porque você está vendo aí essas explosões de carros fortes, de agências bancárias. Isso aí começou, a maioria não lembra disso, né? Mas eu lembro, e muito bem. Aí começa em São Paulo. Lá no Rio Grande do Norte, as coisas não estão boas. No Ceará não estão boas, em Goiás não. Então começa uma intervenção ali. Quando vê, tem um general, um general em cada estado. E aí o que vai acontecer? Antes, naquele célebre discurso da Central do Brasil, que foi numa sexta-feira, 13 de março de 1964, né? O nosso ex-presidente, que não tinha nada de comunista, o João Goulart, ele fez aquele célebre discurso, talvez empolgado pela massa que estava presente, e começou a fazer alguns pronunciamentos que não correspondiam aos propósitos das Forças Armadas. E, alguns dias após, né, soube assim, a orientação do Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, né? Porque eu sei que é da igreja, como eu sou, nós sabemos. Ele era cardeal arcebispo de São Paulo. Aí saíram às ruas, naquela célebre marcha, a família com Deus pela liberdade. Tá? E aí vocês viram o que aconteceu no dia 31, né? Aquele general Mourão Filho, né, gostava de um cachimbo assim, era um general de brigada, porque, aliás, de divisão, porque nós temos o general de brigada, de divisão e o general de exército. Aquele cidadão quebrou a legalidade, quebrou as estruturas do almanaque do exército e saiu. Né? Olha, eu sou o chefe da revolução. Quando tinha até marechal no Brasil, né? Cordeiro de Farias, né? Ademar de Souza e tantos outros. E aí você viu o que aconteceu. O povo saiu às ruas e pediu que as Forças Armadas tomassem o poder. O senhor citou no primeiro bloco, doutor, o crime organizado no Rio de Janeiro e em outros estados também, né? Agora, ele se organizou por quê? Porque faltou o Estado presente no momento, né? Então, quer dizer, aí se criou um Estado paralelo. Isso aí, Claré, vem desde as prisões feitas no regime militar, que eles misturaram presos políticos com presos comuns.
aí lá no presídio Tiradentes. E o que aconteceu? Esses presos comuns, não precisa falar o nome, né, que você sabe quem que é, que tinham feito cursos de guerrilha urbana e rural em Cuba, na China, na Albânia. O que eles fizeram? Eles começaram, né, a trocar experiências com os presos comuns nos presídios onde eles estavam presos. Se alguém duvidar disso, senta no ar que eu tenho uma opção de pergunta para fazer para vocês. E o que aconteceu? Você veja que criou no Brasil aquela síndrome, né, da perseguição. E eu sou insuspeito porque eu era vereador do MDB, enquanto tinha muitos que hoje estão falando aí que são democratas, eles estavam ajudando as mamães na cozinha. Eles não saíam, não. E eu era vereador, eu estava lá na Câmara, era só ver os anais. Não podia nem falar, né? Só vejo os anais lá. Então, o que aconteceu? O Dom Paulo Evaristo Arnes, que é uma pessoa insuspeita e que já falecido, no seu livro Brasil Nunca Mais, ele faz o relato de que nós teríamos mais ou menos em torno de 3.000 presos políticos aqui. Os que sucumbiram, né, como Vladimir Herzog, Manuel Filho, né, e assim você vê, e outros, 3.000. Enquanto que o senhor Stalin, que é defendido aqui no Brasil, né, ele matou mais de 20 milhões na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, inclusive, mandou matar o Leon Trotsky no México. O senhor Mao Tse-tung, que também tem representantes aqui no Brasil, mandou matar 80 milhões de chineses. E até hoje eles matam, o regime até hoje mata. Basta você analisar que só no Tibete, mais de 1 milhão de tibetanos, mais de 6.000 monastérios destruídos. E a ONU não falou nada, e não fala nada, né? Os direitos humanos não falam nada. Cai um militar no Rio de Janeiro, em São Paulo, aí numa luta contra o crime organizado, né? Aí tem aqueles que defendem o bandido quando ele é morto. Mas o militar, ele não precisa, né? Você veja que no Rio de Janeiro, os militares trocam a farda no quartel. E mesmo assim eles são reconhecidos. Não é só lá não, viu? É tudo, em São Paulo, isso aqui. Então você percebe, né, a incompetência que nós estamos vivendo neste país. E se alguém discordar, pode entrar no ar, né? Hoje o Estado organizado, o Estado de Direito, ele está sucumbindo e ele está se ajoelhando diante do Estado paralelo representado pelo crime organizado. E vou dizer uma coisa para você, viu, Claré e todos os telespectadores. Uma outra preocupação minha é que agora as nossas Forças Armadas não tenham condições de manter a ordem interna. Elas estão totalmente sucateadas. Você veja bem o poder de fogo dos bandidos, né, do crime organizado, que se os Estados-membros estão pedindo a presença da Guarda Nacional, que é o prenúncio da presença das Forças Armadas, é porque o Estado-membro está reconhecendo que ele é impotente para combater o crime organizado. E você veja que no Rio de Janeiro, né, aquele lá, núcleo da Marinha, está lembrado? Saiu esses dias, né? Do outro lado, o cidadão exibindo metralhadoras, isso e aquilo. Então, Claré e telespectadores, a minha outra preocupação, além de uma possível intervenção, que vai ser mais furada, porque não vão ter condições aí, você entendeu? O que pode acontecer? Esse crime organizado, que usa armas implacáveis, sequestro, drogas, que são formas de você
desestruturar a formação nacional. Então, isto é muito preocupante, Claré. E aí você fala sobre o crime organizado. Você veja que o poder de fogo deles é superior ao da polícia militar. Vale lembrar que em 1964, né, o país, naquela época, não se falava em crime organizado, né? O país era de dimensão menor, mas a população E outra era, coisa, todo mundo tinha segurança para trabalhar, né? Não, e tem uma coisa, né? Muita gente, às vezes, critica o regime militar, eu já ouvi muitas vezes, eu vejo sempre aí pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, o pessoal criticando os militares. Porque isso, porque aquilo. Mas naquela época, independente do que possa ter acontecido ou não, suspeito. Né, a gente tinha segurança. Não tinha? Eu sou insuspeito para falar nisso. É bem verdade que o estado em que nós chegamos hoje é consequência da evolução de uma série de fatores sociológicos, econômicos, financeiros e até ideológicos. Nós sabemos disso daí. Mas, evidentemente, eu pergunto para você, o que o povo quer? Ele quer segurança de qualidade, quer saúde de qualidade, quer educação de qualidade, lazer de qualidade, e ele quer segurança para os idosos, né? E quer segurança para a infância e para a juventude. Então você veja que no país, no Brasil, tudo contraria o bom senso, tudo contraria a Constituição. Aliás, essa Constituição, eu já venho sempre dizendo, ela olha para frente e anda para trás. Já está uma Você coxa de retalho, né? Justamente, quais são os projetos pedagógicos para que as crianças fiquem nas escolas? Não tem. Você veja, o professor é mal pago. Os que detêm o poder de decisão nessas secretarias e até mesmo nos respectivos ministérios, né, muitas vezes são pessoas que não estão preparadas para exercer esse mundo. É o caso, por exemplo, eu vim de uma época, né, em que nós tínhamos nos ministérios um Santiago Dantas, um Oswaldo Aranha, um Mendes Sá, um Clóvis Ramalhete, um Aliomar Balieiros, né? O Luiz Viana Filho, lá da Bahia. E quando eles não estavam no Ministério, né, do Executivo, eles estavam no Supremo Tribunal Federal. Agora, hoje, você percebe aí que eu tenho uma dificuldade muito grande, Claré, de conviver com essa dicotomia, porque eu vivi e vivenciei essa época. Então, você percebe, o secretário-geral das Nações Unidas, à época, né, ele era baixinho, tinha 1,60 m. U Thant, era da antiga Birmânia, hoje Mianmar. Ele inaugurou uma nova forma de diplomacia no mundo, a itinerante. E teve como célebres discípulos dele o Andrei Gromyko, que era chefe da diplomacia da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e teve aqui nos Estados Unidos o Harry Kissinger. Então, você veja bem, eles sabiam ler e escrever, né? Sabiam ler e escrever. Não eram ocupantes de um cargo por questões de conveniência política. Era por capacidade. Então, você percebe, por exemplo, né, normalmente as esquerdas, né, depois nós vamos falar sobre isso, tem muito desafeto em relação aos banqueiros. Né? Então, você percebe que quando o Ministério da Fazenda estava na mão de de banqueiros do nível de um Clemente Mariani, Moreira Salles, como está agora com o Henrique Meirelles. Você percebe que o banqueiro ele é inteligente, viu, Claré? Ele fala assim, se eu tirar tudo do investidor, aí eu não tenho a capitalização, que é aquela bola de neve de juros. Então ele é inteligente, ele deixa um pouco com você, um pouquinho comigo,
Aí a nossa vida melhora, porque você participa das relações de consumo, você participa, e há uma estabilidade no processo econômico. Nós estamos vendo aí, entendeu? Então, aí o que acontece? Você percebe que as esquerdas, né, aonde que elas estavam quando estavam sendo dilapidados os cofres públicos da Petrobras, da Eletrobras e de outras estatais? Você percebe que é por isso que eles são contra, né, a privatização. E eu também sou contra, só que eu não sou por causa de interesse esquerdista, não. A minha linha de pensamento é do Jacques Maritain. Por quê? Porque não havendo estatização, então essas estatais, elas com a esquerda no poder, elas passam a ser cabides de emprego, pela incompetência, inclusive. Então, se houvesse essa preocupação, nós não teríamos esses problemas que nós temos hoje no Brasil. Bom, aí eu pergunto para você percebeu que quando a mensagem do presidente da República propondo a intervenção no Rio de Janeiro chegou ao Congresso, as esquerdas se ouriçaram. Se revoltaram, né? E por quê? Porque eles sabem isso que nós estamos discutindo aqui, da possibilidade dos militares voltarem ao poder. E se voltarem, um dos grandes culpados são eles, você não acha? Porque você percebe, né, que nós tivemos aí esquerdistas, né, de grande repercussão. Por exemplo, o nosso Oscar Niemeyer. Mas ele trabalhava, ele tinha um escritório profissional, né, ele trabalhava. Você veja o Jorge Amado, era de esquerda, mas escrevia livros. Portinari. Né? Escrevia. O Portinari era de esquerda, né? E era do Partido Comunista. E pintava, né? E tantos, o Carlos Drummond de Andrade, era uma esquerda inteligente, né? Como dizia o Santiago Dantas, né? Foi um dos maiores ministros das relações exteriores que nós tivemos no Brasil, na época do João Goulart, né? O João Goulart, como o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, eles sabiam escolher os seus ministros, né? Tanto que o Zé Américo de Almeida, que foi governador da Paraíba aí do professor Raimundo, escreveu aquele livro Sagarana, que foi o início do romance regionalista no Brasil. Ele, numa das entrevistas com o Getúlio, que ele era ministro do Getúlio, ele perguntou: presidente, o que o senhor acha dos seus assessores? O Getúlio falou: metade é capaz de tudo, e a outra metade não é capaz de nada. Isso está numa placa ali do lado ali do Supermercado Real, que você lembra, você estava na administração, o doutor Geraldo deu assim, uma certa liberdade, eu emplaquei vários nomes, né? Ele emplacou a meu pedido, você sabe disso. A rodoviária, Roberto Menta Marques, eu passei lá um dia, lá só está assim, terminal rodoviário, não está mais o nome do coisa. Aqui na praça, tem uma placa lá com vários das partes de discursos do Getúlio Vargas. Então, está ali. E outras coisas mais que nós indicamos. Mas o mais interessante disso é que hoje, quem quer trabalhar nesse país? Hoje, quem trabalha, quem produz e quem está dando emprego são os mais sacrificados, a partir de administrações municipais, administrações estaduais e do próprio país, a União como um todo. Eu pergunto para o senhor, pergunto para a população, qual acórdão que foi emanado do Supremo Tribunal Federal determinando que os mensaleiros, os petroleiros condenados devolvessem o dinheiro? Me mostre, eu quero saber. Porque talvez eu não saiba, né? Porque eu sou incompetente, eu não entendo de computador, né? Mas a minha biblioteca está atualizada lá, né? Então, eu queria saber isso. O que acontece nesse país a
ponto de um ministro da Justiça que presidiu o Supremo Tribunal Federal, presidiu o Superior Tribunal Eleitoral, doutor Gilmar Mendes, virou motivo de marchinha carnavalesca, e depois a nossa ministra atual, que vai entregar agora em setembro, o Dias Toffoli, um grande jurista, né? Ela vem a semana retrasada e fala, olha, precisa ter respeito nas instituições. Ministra, eu concordo com a senhora, eu respeito a senhora, eu respeito o judiciário, eu respeito o legislativo, o executivo, só que a senhora faça uma reunião intramuros, não precisa ser nos moldes da maçonaria, não, uma reunião intramuros com seus ministros, né? A senhora presidindo, e mais os 10, e peça para eles tomarem cuidado com o vocabulário deles quando eles dão entrevista, porque um ataca o outro. Eles não precisam usar um vocabulário gongórico, né? Aquele do Luiz de Gongora, aqueles termos rebuscados, aquela linguagem preciosíssima, né? Que você aprendeu, eu aprendi, todos nós aprendemos, mas naquela época, né? Agora, como é que ela quer que o Supremo seja respeitado se o Joaquim Barbosa falou, você vai tratar dos teus capanga, aí o outro falou, porque não sei o quê, e agora recentemente, porque você soltou o Zé Dirceu, porque você é advogado de bandido internacional. Quando um país chega no ponto em que chegou, eu até acho muito tarde essa intervenção militar, viu? E no primeiro bloco, o doutor Freitas citou aí, né, dos poderes. Existe o poder oficial, o poder paralelo. O poder oficial são os poderes constituídos do país. E o poder paralelo, né, são, né, os grupos armados aí, a bandidagem. E que tem uma estrutura também muito boa, paralela à estrutura constitucional, porque eles têm o executivo, eles têm o legislativo e eles têm também o judiciário deles, que judicializa aqueles que eventualmente saem fora das diretrizes do crime organizado. Então, aí agora, né, a gente está vendo, quer dizer, está uma bagunça na Câmara, que a gente vê que deputados e deputadas são denunciados, são, enfim, são praticamente declarados aí como deputados sujos, né, que mexem com o dinheiro do outro. No Senado tem também, né, o executivo nomeando ministros com ficha suja também, e essa brigaiada do judiciário. Inclusive tem uma pergunta aqui, o que o senhor acha dessa ameaça, não sei se é ameaça ou já está declarada, a greve dos juízes, né, e com isso paralisar o Supremo Tribunal Federal? Olha, eu acho isso aí um absurdo, viu? Eu participei de bancas de mestrado e de doutorado na Unesp, na PUC, em São Paulo, nas quais muitos juízes, muitos promotores apresentaram os seus trabalhos. E para você ter uma ideia, é só você entrar no site da Unesp, que você vai ver que eu participei de bancas de desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e não foi um, não foram dois, nem três, foram vários, né? Então, eu, com o respeito que eu tenho para com o judiciário, com o legislativo e o executivo, porque nós temos que separar o joio do trigo, nós não podemos generalizar. Tem muito bandido no poder legislativo, mas tem muita gente honesta. Mas toda profissão, tem muito bandido no executivo, mas tem muita gente honesta. Tem muito bandido no judiciário, no Ministério Público, mas tem muita gente boa, muita gente disponibilizada para auxiliar na reestruturação do Estado de Direito nesse país. E quando eu falo do judiciário, falo do executivo, não chega tanto a ser um problema de corrupção. Por quê? Porque quando há esses casos, você sabe que o judiciário, o Ministério Público, com todo respeito, são como a maçonaria, são muito fechados, né? Eles punem e muitos são punidos com aposentadoria compulsória, que eu acho que é uma injustiça. Mas cada um tem o seu sistema, devemos respeitar. E eu digo o seguinte, diante desse tumulto no Executivo, no Legislativo, senhores juízes,
senhores desembargadores, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senhores promotores, senhores procuradores da Justiça, não entrem nessa greve. Vocês são a última trincheira de garantia, de esperança, de uma certeza de que ainda há uma luz no final do túnel. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês estarão estimulando aquilo que é constatado no livro do Henri Thoreau. Ele era ascendência francesa, mas morava nos Estados Unidos. A desobediência civil. Eu tenho medo disso. Aí já não é preocupação, é medo. Porque quando se vive um ambiente como esse, estimulando a desobediência civil, é o caos total. Ninguém respeita ninguém. As mulheres passarão a serem vitimadas mais ainda nas ruas. Os homens, as minorias. Então esse país precisa recuperar a sua consciência de dignidade. E mais do que de dignidade, é de responsabilidade. Porque nós vemos aí vereadores, né, deputados, senadores, né, a serviço do Poder Executivo, tentando derrubar um ministro, tentando derrubar um secretário de Estado, até mesmo tentando derrubar um secretário municipal, do município. E eu pergunto para esses vereadores, esses deputados, tanto estaduais quanto federais, senadores, qual é o currículo deles? Porque nós precisamos repensar esse país com uma inteligência de estadista. Nós temos que lembrar o Winston Churchill. Temos que lembrar o general de Gaulle, porque tem um detalhe, as esquerdas aí. Quem lutou contra o nazismo na Europa e que estava já estendendo seus tentáculos como um polvo, né, para todo mundo, foram os de direita. O Churchill, foi o de Gaulle, né? Eu não vi, o Stalin só chegou lá quando foi para repartir Berlim. Ele quis Berlim Oriental e os aliados ficaram com Berlim Ocidental. Esse pessoal não lê história, eles não sabem disso. E você pode analisar que a Alemanha foi reerguida, né, com Adenauer, tinha mais de 80 anos. O Churchill tinha mais de 80 anos. O de Gaulle, mais de 80 anos, e aquele gênio do OTAN nas Nações Unidas pós-guerra. Você veja, por exemplo, né, o Jacques Maritain com seu humanismo integral, o seu cristianismo e democracia e o seu ser e o Estado, dando os fundamentos para a criação de um Estado honesto, um Estado consciente, um Estado responsável, um Estado ético, que viva em função do bem-estar de uma comunidade. Hoje, o que nós vivenciamos aí? As consequências do movimento iluminista, né, que valoriza a razão, denigre os preceitos da fé. O que o Karl Marx dizia da religião? É o ópio do povo. O que o Mao Tse Tung dizia da religião? É um veneno. Quando ele começou a destruir o Tibete, e que a ONU até hoje está em silêncio, ele dizia, religião é um veneno. Poderia chamar de veneno essas religiões notariais, né, que não tem aquela preocupação em unificar o homem com Deus. E aí você percebe, o Claré, que esses grandes homens, eles deram as diretrizes para o mundo contemporâneo. O Roosevelt, lá nos Estados Unidos da América do Norte,
O nosso Getúlio Vargas, que deixava todo mundo em polvorosa. Porque todo mundo fala, mas que lado que ele vai? Ele sempre esteve do lado do Brasil. Você se recorda que quando os Estados Unidos da América do Norte precisavam de uma base aérea, por causa da autonomia de voo para os seus aviões chegarem na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, o que ele fez? Negociou com o Roosevelt. E o Roosevelt, mas eu não vou no Brasil. O que aconteceu? Vieram em águas brasileiras, só que no navio não tinha água, não tinha café, não tinha nada, e tiveram que entrar ali na capital do Rio Grande do Norte, Natal. E ele com aquele charutão dele, porque também, você precisa ver, às vezes o cidadão gosta de fumar um charuto, então tem a tática do Getúlio, que ele corre nos dedos, o charuto. E tem a tática do Fidel Castro, que ele fica assim, né? Ficava, né? Então, você percebe que essa decisão de fornecer uma área para uma base aérea para os Estados Unidos nos trouxe o quê? Recursos para a Petrobras, que foi posterior no segundo governo dele, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia do Vale do Rio Doce, e tantas obras que ele conseguiu. Então, era um ditador, igual eu vejo aí muitos historiadores aí, ditadura sanguinária, o Getúlio, ele amava o povo, ele era amado pelo povo. Quem aprontava essas coisas eram os secazes do Philip Miller, que era o chefe da polícia dele. Agora, para esses historiadores aí, né, eu vejo aí, de vez em quando, na televisão, na Cultura, na Bandeirante, ditadura sanguinária, né? Eu pergunto para ele, por que o maior historiador deles, o Eric Robensbaum, né, ele passa por cima quando vai tratar daquele célebre discurso que o Nikita Khrushchev, terceiro secretário da União da República Socialista Soviética, fez no 20º Congresso dos Comunistas em 1956, que ele denunciou as atrocidades do Stalin. E aí você viu o que aconteceu, né? O Robespierre passou por cima, o Sartre lá na França também, porque naquela época não tinha internet, né? O telefone era esse, você viu, de né? manivela, Eu vi, né? De manivela aí. Então, o Claré, nós precisamos imediatamente recuperar, se não quisermos recuperar a nossa dignidade original, pelo menos a nossa dignidade de responsabilidade. Moral, né? Tem muitos administradores no campo municipal, no campo estadual. E nós vemos alguns assessores lá, né? Você vê, é um absurdo o nosso presidente ter sido denunciado aí 2 vezes, né? O nosso ex-presidente Lula está aí condenado. O nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também investigado, que aliás ele é culpado da reeleição, você lembra disso. Agora você olha o Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Juscelino abriu uma porção de IPMs contra ele, né? Inquéritos militar. Aí qual que era o fundamento? Que ele era amigo dos comunistas, que ele não sei o quê, isso aqui. Nunca abriram alguma coisa por questões de corrupção. E esse cidadão, você que é brasileiro, antes de ser brasileiro, você é batataense, você é paulista aqui do estado, ou é paulistano, ou é brasileiro, você lembra. Lembre bem, compare. Nós vivemos num período, num mundo de comparações, onde o conhecimento, muitas vezes, nos é receptivo pelas comparações. Você veja a época do Juscelino, a época do Getúlio, você veja a época do Itamar Franco, viu? E depois você veja o que está acontecendo nesse país. Continue votando, que você está continuando, né, nos mesmos moldes, aprofundar ainda mais o túmulo em que esse país
está sendo encaminhado. E um detalhe, leia o Navio Negreiros, você que diz tanto aí que defende os interesses da raça negra, pelo menos os 2 versos finais. Andrada, arranca esse pendão dos ares, Colombo, fecha a porta de teus mares. Aonde está teu espírito de brasilidade? Se você concorda com os corruptos que são denunciados todos os dias, e você vai votar neles agora em outubro, viu? Você vai votar neles, eu sei. Isso, faça isso. Seduzam as massas. Façam como Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler. Quanto mais nós pisarmos uma mentira, depois de 1000 vezes ela se transforma numa verdade. Faça isso. É isso que você quer para o seu país, é isso que eu não quero para você e para o nosso país. Bom, vamos fazer um intervalinho, o doutor Freitas tomar uma aguinha, né? Ficou bastante exacerbado, né? Mas é o jeitão dele. A gente volta e já. Depois tem outra, o Claré. Você, né, exacerbar o ânimo, isso significa que você esteja assim, bravo, eu estou indignado. Valer a retórica de Aristóteles, aonde ele diz que você reforçar, né, uma ideia, isso significa o entusiasmo pelo retorno da dignidade. Bom, para a gente dar uma acalmada no assunto que a gente está tratando aqui, deixa eu aproveitar, né, mandar um abraço para o meu amigo do Dr. Freitas, Cônego Eloy Pupim. Hoje ele está completando, acho que pode falar, né? Ele mesmo fala, né? 84 anos de idade hoje, olha só, recebendo os abraços da Sueli, da Carminha, da Tereza, da Terezinha Peretel, do Enio e também do Piti. Do Piti, né, Piti? É, o cachorrinho dele, né? Mandando um abraço. Doutor Freitas, nosso amigo, né? Começamos ajudando o Monsenhor, depois passamos com o Padre Eloy. Né? Inclusive hoje, Claré. Não, peraí, deixa eu falar. Hoje parece que você, na celebração dos 84 anos, você vai voltar aos velhos tempos, vai ser coroinha dele hoje? A única lamentação, e você também que foi coroinha também, como eu, do Monsenhor Mário da Cunha Sarmento, as missas naquela época eram em latim. Isso. Né? Nós respondíamos em latim, tá lembrado, né? Então, mas hoje, todas as sextas-feiras, eu auxilio ele na celebração da missa lá na Domus Claré. Então, ele lê o Evangelho e eu faço a explanação. Assim, então, e continua tomando vinho do padre ainda ou não? Olha, você sabe que o vinho de hoje não é igual daquela época. Mas nem passa perto. Nem passa perto. Né? É porque hoje, sei lá, essas vinícolas assim, né, fazem na conformidade com o sabor da maioria. Então, o padre que sabia degustar um vinho, né, um aprendizado que vem desde a igreja primitiva. Né? E lembrando também que naquela época nossa o vinho da missa não tinha álcool, né? Uma Não, de álcool, era nada. Era puro, né, da uva. Né? Então, mas hoje, né? Hoje mudou tudo. Mudou tudo. Mudou até a política no Brasil, né? Mudou a política no Brasil. E, doutor Freitas, mas o senhor acredita, né? Lógico, o senhor também tem as mesmas preocupações que muita gente está tendo aí com essa intervenção. Agora, estão dizendo aí que os militares lá vão assumir no Rio de Janeiro a parte burocrática dessa intervenção, que não vai haver tanques na rua, mas já foi apresentado alguns vídeos aí pela rede social de tanques de guerra chegando no Rio de Janeiro. O que o senhor acha? Claré, eu digo o seguinte, porque a preocupação, muito simples, as Forças Armadas não têm o preparo das polícias militares. Porque as Forças Armadas é para entrar numa guerra, numa defesa das fronteiras. E ali você dá tiro e recebe tiro. E normalmente as polícias militares, né, que eu discordo, não que eu seja favorável a se matar, eu não porque eu sou cristão. Mas hoje, no Brasil, as polícias militares, elas estão sendo cada vez mais vitimizadas.
E ninguém fala nem direitos humanos. Vitimizadas e sucateadas também, né? Ninguém fala em direitos humanos, né, para os familiares dos policiais militares que caem defendendo a nossa sociedade. Por isso que eu estou falando para você, viu? Você que gosta de bandido, você que gosta disso, você que gosta daquilo, você veja quantos órfãos tem filhos de policiais militares que você não sabe, estão no anonimato, e o que está sendo reservado para eles. Às vezes, eu gosto, porque eu sou um cidadão itinerante, né? Aquilo que o Platão dizia, um bípede sem penas, né? Falava que o homem... Então, eu gosto de andar, eu vou lá na padaria São Sebastião, tomo um café, venho aqui na padaria, aqui em São Paulo, eu ando, eu gosto de andar. E eu vejo lá em cima muitos militares chegando ou indo, né? E eles pegam os filhos, enquanto eles esperam o ônibus, eles abraçam. Então, eu que gosto de ler auras, né, eu vejo duas preocupações no militar. Será que é a última vez que eu estou abraçando o meu filho ou a minha filha? Será que eu vou voltar vivo para abraçar a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe? Outra coisa que vocês aí, que se dizem de inclusão social, incluam, façam a inclusão social das polícias no contexto social, porque dá-se a impressão que os policiais são uma raça à parte. Eu não estou lá para agradar, não. Eu sou muito favorável à integração. Então, você percebe que, às vezes, alguns falam em integração, desagregando mais ainda. Você percebe isso aí. Isso está no campo político, no campo social, no campo econômico, e assim sucessivamente. Então, essa preocupação, Clareia, que eu vejo, ela vai aumentando cada vez mais. Porque nós estamos percebendo que não podemos esperar muito da classe política, tanto na área do legislativo quanto na área do executivo. Por quê? Porque aqueles que estão, por assim dizer, mais íntimos da corrupção são aqueles que estão mais próximos do poder. Você não vê próximo do poder um legislador correto, um executivo correto, enfim, dentro da esfera política. Você veja que nós hoje carecemos de grandes nomes na política nacional, como o nome do doutor Modesto Carvalhosa. Aí alguém fala, mas está velho, Adenauer lá na Alemanha, De Gaulle na França, o Churchill na Inglaterra, e assim sucessivamente. O próprio professor Miguel Reale Filho, às vezes mesmo, mas é porque vocês são tudo a mesma panela, né? Porque há algum tempo aí, uma professora da USP, ela disse que odiava a classe média, né? Eu esperava que, se ela tem ódio, que ela devesse dizer que ela tem ódio da classe rica. Por que a classe média? Porque os ricos são também os injustiçados, viu? Você vê, são eles que produzem, são eles que dão emprego, são eles que estão à frente aí de alguma coisa. Então, você percebe, né, já que nós entramos nessa seara, né, a Bíblia é o núcleo de estímulo, de inspiração para a criação de todos os institutos jurídicos. Agora, o que eu vou falar vai ser uma homenagem ao Dr. Renato Trevisani, do qual eu fiz parte da banca de mestrado na Unesp e de doutorado na PUC. Ele é juiz do trabalho. Então, você percebe, está lá no Gênesis, no Antigo Testamento, Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º, ele descansou. Não é isso, tá? Aí o homem, né, já querendo ser melhor do que Deus,
criou o descanso remunerado. Criou. Aí, com a criação do descanso remunerado, vieram os sindicatos. Uns realmente com bons propósitos e outros pensando nos propósitos deles. Aí vieram as centrais sindicais. E aí eu faço o seguinte questionamento. Quantos sindicatos nós temos no país? Quantas centrais sindicais? Onde que estava esse pessoal, né, na época em que o Brasil estava sendo dilapidado? E continua. Aonde que está? Porque eu, né, vou voltar a trabalhar. Aliás, eu já trabalho, eu nunca parei. Eu tenho meu escritório de advocacia, que às vezes você encontra algumas pessoas aí, né, que apoiam esse pessoal, e falam, mas é bom trabalhar para a cabeça, é bom, mas melhor para a cabeça é você não tentar prejudicar os outros, explorar os outros, falar mal dos outros, isso é que é melhor. Aí a tua cabeça fica melhor ainda. Aí você não precisa se recorrer a nenhuma das três escolas, nem do Freud, nem do Jung e nem do Nietzsche, né? Porque às vezes você fala alguma coisa, você está refletindo a sua natureza, precisa tomar cuidado, viu? Quando você fala assim, o cara está perturbado, né? Porque você reconhece lá o que está dentro de você, né? Então, vamos com cuidado aí, não vamos falar bobagem, não. Mas você percebe, o Claré, que no mundo inteiro, qual foi o país que tivesse assumido o sistema econômico comunismo? Tenha dado certo. Qual país que tenha assumido o sistema econômico capitalista tenha dado certo? O problema não está no comunismo, não está no capitalismo. O problema está em quem administra o comunismo, o capitalismo. É por isso que, naquela tríade que eu citei anteriormente, do Jacques Maritain, cristianismo e democracia, humanismo integral, o homem ou o ser e o Estado. No cristianismo e democracia, ele diz que nós só conseguiremos sucesso com as democracias a partir do momento em que elas estiverem assentadas com suas bases na moral evangélica. Hoje, que moral evangélica que nós vemos? Você veja que um percentual muito expressivo dos católicos falam mais do Papa do que de Jesus. Um percentual muito expressivo, né, dos espíritas falam mais do Kardec do que de Jesus. Nas igrejas reformadas são lembrados mais o Lutero na luterana, o Calvino na calvinista, o Henrique VIII na anglicana, e assim sucessivamente. Então, Jesus parece que ele está aí, né? E ele que é o pastor, quem veio aqui para nos salvar, foi ele, não foi esse pessoal, não. Eu quero saber o que Jesus diz hoje para mim no meu coração. O que está lá nas escrituras sagradas que ele diz, mais precisamente, nos 4 evangelhos, né? E no Apocalipse, nas cartas, porque tudo isso foi escrito. Porque se você for analisar o Antigo Testamento, é Deus Pai falando com o ser humano, através dos profetas. No Novo Testamento, é o Deus Filho falando para os seres humanos. E no Ato dos Apóstolos, né, é o Deus Espírito Santo falando para os crentes aí, né? Então, nós precisamos disso, nós precisamos recuperar a nossa espiritualidade. Hoje nós vivemos em função, né, de uma filosofia que nos prega individualismo, consumismo e o que mais? É individualismo, o consumismo e tem mais, fala aí. Tem muito mais coisas, né? Tem mais coisas, mas essas 3 são principais, né? Hedonismo, né? É você se preocupar com a imagem,
É você, quer dizer, fazer aquilo que os cabeleireiros fazem conosco e as cabeleireiras fazem com a mulher, né? Assim, dá aquele brilho no exterior da imagem. Nós precisamos embelezar aqui dentro, viu? A Isabel Rafael pergunta aqui ao Dr. Freire o seguinte: o que ele achou, se assistiu, do desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Tuiuti, né, que foi a vice-campeã lá no Rio de Janeiro, que fez sérias críticas ao governo federal, inclusive, em uma das alegorias, colocou o presidente Temer, né, com a faixa toda, como se fosse um vampiro, e além de criticar a escravidão. Tivemos crítica também na Beija-Flor e na Mangueira. Como é que o senhor vê essa atitude hoje do ser humano levando para uma passarela do samba? O problema é o seguinte, o caso de terem, né, assim, estigmatizado o Temer como aquele vampiro, eu digo o seguinte: ninguém tem culpa de ter nascido feio. A minha filha, uma delas, a Raíssa Helene e a Rebeca, a Rebeca Eugênia já está falando a mesma coisa. Elas falam assim para mim: ei, pai, mas você é feio. Brincando, né? Mas isso tem um fundo de verdade. No caso seu, pai, cirurgia plástica não resolve, você tem que nascer de novo. Então ninguém, né, ninguém é culpado de ter nascido feio. E o cara mais feio que se tem na história tinha uma alma lindíssima, o Sócrates. Você lembra lá na filosofia grega, né? Então, o que me preocupa não é ter estilizado, estigmatizado, né, o Temer como feio, como aquele mordomo, como aquele vampiro. Não. O que me preocupa é o crescente desrespeito às nossas autoridades. Porque você viu que eu falei nos blocos anteriores, a musiquinha feita pelo Gilmar. Ei, 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 Gilmar, eu estou preso, vem aqui para me soltar. Você está lembrado? Ele cantou isso aí lá no Rio de Janeiro. Então, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, né, os presidentes do Congresso, né, respectivamente a Câmara e o Senado. Você não viu ninguém lá fazendo crítica de militar, né? Por quê? Eles acreditam mais no militar do que nos Então, isso aí poderes, saiu né? numa pesquisa aí recentemente. Mais crédito para as Forças Armadas do que para as religiões. Então, por exemplo, nós temos aí na bancada da Câmara Federal 80 deputados evangélicos. Isso também me preocupa, porque isso aí pode significar, né, a eventualidade de uma república gospel no Brasil. E você sabe que tem muitas vertentes, né, evangélicas que elas não aceitam o catolicismo, quebram imagens, né? Por que você acha que mandaram cercar ali a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, ali no Santo Antônio? Temor de alguém lá e quebrar a imagem, né? Você veja, por exemplo, que na Idade Média eles perseguiam aqueles que tinham vidências, né, como a Joana d'Arc. Então, você que é espírita aí, cuidado, viu? Que às vezes você pode também amanhã ser queimado em praça pública e nós, os católicos, vamos ter as nossas imagens. Então, nós precisamos ter responsabilidade nesse país. Precisamos lembrar que está escrito no Evangelho: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, eu acho que lugar de religioso é lá no templo, lá, né? Ele é rabino, então vá para a sinagoga. É um chefe da religião aí, muçulmana, vá para a mesquita. É padre, vai na igreja. É espírita, fica no centro. E você pode sair do seu templo religioso seguindo aquilo que Jesus Cristo dizia: ide e levai o evangelho a todos os povos. Ele não falou nada de ide e levai as ideologias políticas e assim sucessivamente. Porque eu pergunto, né? O Temer recebeu a bancada dos evangélicos, 80, há um mês mais ou menos. Aí. E o que eles foram fazer lá? Será que estão preocupados com o país?
porque eu acho engraçado. Todo mundo falou, comprou as 2 votações lá na Câmara Federal. Você lembra, né? Porque foram 2 denúncias, né? E aí, como é que fica? Eu pergunto para você que tem que responder isso aí, para a sua consciência, não para a minha, porque a minha eu já tenho a resposta adequada. Então, e mais ainda, eu não sei, porque eu sou muito assim, eu procuro detalhes, eu procuro analisar. Teve uma escola de samba lá que botou uma crítica contra a escravidão. Eu não sei qual delas foi. Mas quem chicoteava os escravos era um que também estava, assim, de negro. Mas espera aí um pouquinho. Aí vem à tona aquilo que foi criado na Segunda Guerra Mundial, que ficou estabelecido, concretizado, porque esse verbo judiar, ele foi, assim, bem estruturado durante a Segunda Guerra Mundial, que era o sofrimento que se impunha ao judeu, portanto, judiar, né, de sofrer. E você se recorda que saiu uma máxima célebre durante a Segunda Guerra Mundial. A pior cunha é a que sai da mesma madeira. Nós precisamos rever a história, os historiadores aí, para ver quem é que ocasionou mais sofrimentos aos escravos, aos brancos, aos índios. Quem que eram os capitães de mato, né? Porque você percebe que o Domingos Jorge Velho foi lá destruir lá, né? Palmares, você está lembrado como é que foi? E muitos dos que estavam assessorando eram brancos, não. Então, Claré, nós precisamos lutar para uma consciência de integração racial, porque de outra forma é discriminação. Agora vamos falar nesse último bloco de uma notícia boa que ele acaba de comentar comigo aqui no intervalo. Muita gente, doutor, sai de Batatais, vai cursar Direito, Franca, Ribeirão Preto, colocando a vida em risco nas estradas. Batatais vai ter uma faculdade de Direito? Vai, se Deus quiser. Vai ter uma faculdade de Direito nas Claretianas. Essa faculdade já é um projeto antigo, né? Desenvolvido pelo padre Sérgio, padre Boteon, né? E toda a comunidade claretiana. E segunda-feira nós participamos aqui de uma reunião com os examinadores, né, do Ministério da Educação e Cultura. Vieram 2 professores, uma da Federal de Minas Gerais e outra da Federal do Rio de Janeiro. E esses 2 professores fazem as avaliações, eles conversam com o corpo de professores, né, que lhes é apresentado, eles analisam toda a estrutura, né, do imóvel para ver se realmente comporta um curso de Direito. Eles visitam a biblioteca, então você sabe, Claré, que as faculdades claretianas, elas têm uma estrutura exemplar, fora do comum. E isso daí graças ao padre Sérgio, ao padre Botion, que é o econômico. Às vezes até eu falo para o padre Botion que o econômico sempre é aquela presença, né, na religiosidade, desde a época de Jesus Cristo, porque o econômico de nosso Senhor Jesus Cristo e dos 12 apóstolos, entre eles era o Judas Iscariote, ele que cuidava, assim, das finanças do grupo, né, porque precisa alimentar a turma, dar água, na época não tinha Coca-Cola, não tinha essas coisas, mas você sabe, eles precisam também. E ele aqui mantém essa estrutura, né? O econômico possivelmente está chegando. E na realidade deve vir da palavra economista, né? Economista, né? De economia. Né? Então hoje ele deve estar chegando da Itália, que ele foi lá auditorar as contas da generalidade da congregação. E essa faculdade, para nós, tem uma importância muito grande, porque nós temos em Franca 3 faculdades de Direito, a Unifran, a Municipal e a Unesp. Temos 5 ou 6 faculdades de Direito em Ribeirão Preto.
incluindo uma da USP. Temos em Bebedouro, temos em Jaboticabal, aqui em São Sebastião do Paraíso. São Joaquim da Barra está pleiteando uma também. E se você for analisar, houve um estudo preliminar para que o curso fosse inicialmente noturno. Porque, geralmente, quem faz o curso de Direito sempre o faz com aquela expectativa, né, de ir para as carreiras, né, aí, Ministério Público, delegado na Secretaria da Segurança Pública, magistratura, e depois nós temos também delegado federal, juiz federal, procurador da República, temos a Justiça do Trabalho, que é a Justiça Especial, né? Procurador do Trabalho, o Juiz do Trabalho, Desembargador do Trabalho, com o seu respectivo ministério lá, o Tribunal Superior do Trabalho, como temos o Tribunal Superior da Justiça, a Justiça Comum e o Supremo Tribunal Federal. E temos aí também aqueles que preferem seguir a carreira jurídica nos tribunais militares, né? E temos aí aqueles que preferem ser auditores, né? Tribunais de contas, tanto dos respectivos estados mesmo, como até o Tribunal de Contas da União. Então, o curso de Direito é um curso muito, assim, abrangente. Né? E para Batatais, se você for ver, não é só, além de servir, né, a população local, vem de outras cidades também, e vai melhorar a economia da cidade. Melhora, porque tem um detalhe, né? Se você for analisar, concluídos os vestibulares, ainda há uma população na região, envolvendo Altinópolis, Santo Antônio da Alegria, Batatais, Brodowski, Nuporanga, Sales Oliveira, Jardinópolis, Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, enfim, o entorno de Batatais, nós temos aí em torno de mais ou menos 700 pessoas que não conseguem entrar nas outras universidades, porque a concorrência é grande. Você vai lá na Unesp, são 50 vagas de manhã e 60 à noite. Então, e aí esses que ficam fora, eles podem, inclusive, né, pegar e tentarem aqui a nossa faculdade. Porque hoje, o Claré, você sabe que tem movimento de tudo, né? Tem o movimento dos sem terras, tem o movimento dos sem tetos, né? E você sabe que aqui em Batatais, aqui, nós temos na casa dos padres, né, já aposentados, uns 15 padres. E nós temos 5 paróquias. Até um dia eu brinquei com o padre Sérgio, se o senhor quiser eu elaboro um estatuto para nós criarmos o movimento dos padres sem paróquia. Tudo tem, né? Bom, e aí você percebe que o carisma de Santo Antônio Maria Claré, ele é mais voltado para a questão educacional. Você sabe que Santo Antônio Maria Claré, que é o fundador da Ordem Claretiana, ele foi arcebispo Santiago de Cuba, não é aqui do Chile, não, lá em Cuba. E quando ele foi arcebispo lá, ele idealizou e acabou criando duas coisas que hoje estão presentes na vida política dos municípios, dos Estados-membros e da própria União. Primeiro, ele criou aqueles núcleos habitacionais, porque ele criou uma caixa econômica, que você veja a inspiração, o Altino Arantes, que é o criador da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, que parece que o doutor Serra aí acabou, né? E ele criou dentro das bases estruturais das caixas econômicas criadas pelo Santo Antônio Maria Claré. O que isso representava? Cuba sempre foi o açucareiro do mundo, né? Grande plantador de cana-de-açúcar, né? Você pode ver que esses aí que falam, eles não gostam de ir para os Estados Unidos, né? E aí, ele pegava
algum dinheiro, aplicava na Flórida e, com aquele juro, né, que ele conseguia, ele destinava à criação de núcleos habitacionais para casais novos, pobres, que haviam acabado de se casar e não tinham onde morar, né? E, com isso, o núcleo habitacional, que hoje nós temos aqui em Batatais, temos em Brodowski, Ribeirão. Quer dizer, ele já era um visionário. Ele já era, né? É aquilo que São Tomás de Aquino, né, fala na Suma Teológica, que Deus, né, dá o carisma do profetismo, né, porque o carisma mais sagrado é o do exorcismo, porque ele é baseado no amor. E o carisma, né, aí no caso do empreendimento, da profecia, a Suma Teológica diz que Deus, né, vê isso daí no profeta, propriamente dito, que ele era um profeta, no empreendedor, ele era um empreendedor, e no estadista, ele era um estadista. Porque, às vezes, fala, mas como? Não, gente, às vezes no município, o prefeito, quando ele tem boas ideias, ele pode ser um estadista. Estadista não é só aquele que está no nível, assim, no último degrau da política nacional ou em nível internacional. O estadista é aquele que está à frente do seu tempo. Você veja bem, aqui em Batatais nós tivemos o Dr. Alberto Gaspar Gomes, era um estadista. Na época em que não se falava nem meio ambiente, ele era o Bosque lá, né? A época que falava em captação de recursos hídricos, ele fez lá a cachoeira, lá, né, a represa, através do nosso saudoso engenheiro Carlos Zamboni. Fez o primeiro conjunto habitacional ali na conjunto habitacional, onde eu fui criado. Fez os primeiros parques municipais, né? A Ana Nery e o Monteiro Lobato, né? Foi o doutor Alberto. Fez o posto de puericultura, porque ele sempre dizia que a criança não poderia ser atendida no mesmo local do adulto. E esse posto de puericultura, do qual ele foi o diretor em Batatais, né, inspirou o Antônio Duarte Nogueira, não esse, o pai. Ele foi prefeito, porque na época não tinha esse problema de residência, né? O doutor Duarte Nogueira veio a Batatais, isso o doutor Duarte Nogueira falou para mim em Ribeirão Preto, né? Pessoa de grande visão administrativa, que ele veio aqui e ele pegou, né, essa ideia que o doutor Alberto tinha implantado e levou lá em Ribeirão Preto, posto de puericultura. Pueris, segunda declinação do latim. Cultura, quer dizer, o trato, né, cuidar da criança. Então você percebe que isso daí é uma questão de um estadista, né? E outros tiveram, que nós tivemos grandes prefeitos, o Claré Dalpículo, o Zé Olímpio da Freiri, o Zé Marcílio Baldock, doutor Jorge Nazar, né? Doutor Geraldo Marinheiro, Salim Jorge Mansur, tantos e tantos outros. Também não vou falar o nome dos que estão vivos ainda, para não despertar ciumeira em ninguém, né? Mas você percebe isso daí, ô Claré. Então, eu quero já finalizar, você já olhou no relógio, deixar a última notícia. Léon Blois, não é o Leon Denis. O Leon Denis é um grande escritor do espiritismo, a vida depois da morte, né? Socialismo e cristianismo, que eu indico os espíritas, né? Assim, porque tem que também, né, saber defender a doutrina, né? Mas o Léon Blois, ele foi o responsável pela conversão do Jacques Maritain. O Jacques Maritain tem cerca de 80 livros traduzidos no Brasil. E esse Léon Blois, a quem eu admiro muito, que cristianizou, ou melhor, que catocilizou o Jacques Maritain e a Raíssa Maritain. Por isso que a minha filha mais velha tem o nome de Raíssa, em homenagem à Raíssa Maritain, não é a Raíssa Gorbachev, não. E aí, esse Léon Blois, certa feita,
O Tristão de Ataíde, né, o nosso grande Alceu Amoroso Lima, dizia que o Leon Blois possuía uma inteligência monstruosamente luminosa. Olha que coisa fantástica, né? Foi ele mesmo que disse sobre São Francisco de Assis, que com a sua alma de criança renovou as estruturas de um mundo envelhecido no pecado. É isso que essa turma precisava fazer hoje. Aí o Leon Blois, fazendo uma palestra na Sorbonne, em Paris, sobre questões sociais, questões políticas, né? Ao terminá-la, ele foi cercado pelos jornalistas, né? Lá estavam Claré, né, aqui da Educadora, o Batista da Difusora, né? Só se for no espírito. Estavam todos lá, a imprensa, né? E um deles perguntou para o Leon Blois: professor, o senhor falou aí sobre solução de problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos, problemas financeiros, problemas de espiritualidade que deva estar presente no contexto da política. O que o senhor faria? Veja Paris aí, ó que desastre, né? E a turma critica muito, né? Ó que desastre, né? Ó que abandono, né? Aí o Leon Blois disse para ele: eu seria capaz de limpar a cidade de Paris em 5 minutos. Aí a turma entrou em delírio, né? Uns já saíram dali para fazer análise psicanalítica, né? Aí um perguntou: mas como, professor? E ele disse o seguinte: se às 6 horas da tarde cada um limpar em frente à sua casa, às 6h05 Paris estará totalmente limpo. Então eu termino dizendo as palavras, né, do nosso grande John Fitzgerald Kennedy: não pergunte o que os Estados Unidos da América podem fazer por você. Estados Unidos podem, viu? Não é pode, não. Mas sim, o que você pode fazer para os Estados Unidos da América do Norte. Porque é uma tendência natural no mundo da política, né? Lembrando aquele espelho de Aristóteles, né? O lago está ali, aquela superfície assim em repouso, você joga uma pedra, as oscilações vão às margens e volta-se tudo novamente, né? Então é o mesmo caso. Nós temos que cultivar os bons pensamentos, os bons propósitos e lembrarmos que nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele não veio preocupado com ressurreição, com reencarnação, nada. Ele veio preocupado com 3 coisas que você, enfim, nós, às vezes estamos esquecendo: amor, compreensão e perdão. Isso é a base da administração pública em nível municipal, em nível estadual. Por quê? Porque quando você exerce esses 3 propósitos que nos foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo, é porque você é um grande profeta da política. E não se preocupe, às vezes, com a sua estatura, né? Alguns administradores têm 2,5 metros de altura, outros 1,60 m. Você tem que ser grande por dentro, não é por fora. O Getúlio Vargas tinha 1,60 m mais ou menos, né? Você vê, era grande por dentro. O Tan, aquele embaixador, era 1,60 m, 1,55 m, era grande por dentro. O Sócrates era mais feio do que eu, porque eu reconheço que a Raíssa e a Rebeca têm razão, né? Mas era belo por dentro, era espiritualizado. Você percebe, é o que eu digo sempre nos cursos de Direito. O meu consolo por ser professor de Filosofia do Direito é o seguinte: eu disse isso aí lá o dia, lá na reunião. A turma fala processo civil, processo penal, isso aqui. Vão terminando, os códigos vão entrando na decrepitude.
eles vão sendo substituídos por outros, aqueles processualistas, aqueles civilistas, aqueles penalistas, os processualistas penais, eles são esquecidos. Os filósofos do direito não. Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Francisco Soares, aqui no Brasil, o nosso Miguel Reale, o nosso Goffredo da Silva Telles, eles são perenes, porque eles cuidam daquilo que vem de dentro, porque direito é criação, direito é o resultado, a projeção da sua intuição com amor para o seu grupo social. Por isso que, finalizando, eu digo aquilo que o nosso Goffredo da Silva Telles dizia, que todo direito positivo, desde que tenha um referencial ético, é direito natural. E foi além. O direito é como o amor, nasce do coração dos homens. Então, esse é o fundamento que, se você for fazer direito aqui, você vai encontrar aqui, é a valorização da pessoa humana. Olha, até a próxima, eu peço perdão para vocês, porque eu abusei muito da paciência beneditina de vocês, viu? Vocês me perdoam, eu sou assim mesmo, eu tenho que ter esse negócio, porque eu já percebo que eu estou lá além do meio do Cabo das Tormentas, né? Porque quando você está no campo, no cabo da Boa Esperança, você veleja aquela beleza. Você entra no Cabo das Tormentas, você tem que ser mais prudente, né? Ser mais prudente. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Orai e vigiai. Obrigado, doutor Freitas. Até uma próxima. Obrigado pelas explicações. E tenha sempre aqui a casa aberta para o senhor. Obrigado, viu? Agradeço. Dou meu boa tarde a todos os presentes. E antes das eleições, nós vamos conversar. Volta aqui, né? se Deus Tá quiser. bom, se Deus quiser. Vou aproveitar aqui agora, mandar alguns parabéns de aniversário. Ontem foi aniversário do pai do Alex Boy aqui, o Cláudio Faria, popular Boy, vereador. Parabéns, Boy, aí pelo aniversário ontem, pelos 75 anos, né? Completados aí, ao lado de toda a família. Ah, 65, eu entendi 75, Alex. Então, 65 anos o Boy aí, completou ao lado da família ontem. Parabéns para você, muita paz e saúde, bastante trabalho. Mandar um abraço para o Baldo Moza Ribeiro também. Eu esqueci de dar o recado dele para o doutor Freitas aqui também. O doutor Freitas não dá tempo da gente falar com ele, né? Então, o Baldo mandou um abraço para o doutor Freitas e eu mando um para o Baldo, que fez aniversário também esses dias. Do Silvio? Quem que é o Silvio? Ah, o Gu, lá do diretor do Batatais. Parabéns pro Gu, então, diretor de patrimônio, né? Faz um abração para você aí, cuida bem do patrimônio. Inclusive, cuida bem do Paulinho, porque ele já é patrimônio do Batatais Futebol Clube também. E voltar mais uma vez, dar um abraço aí no cônego Eloy Pupim, que hoje completa 84 anos. Parabéns, em nome de toda a equipe aqui, da educadora, da Sueli, da Carminha, da Terezinha Perentel, do Enio e também do Piti, né? O cachorrinho que está lá com a Carminha Perentel. Parabéns, Padre Eloy, um abraço, felicidades e muitos anos de vida. Logo mais às 18h30 tem Cidade na TV com mais notícias e informações para você. Cidade na TV volta amanhã, sábado, educadora, entrevista especial com o grupo musical de Batatais. E logo depois do Fique Sabendo. Um ótimo final de semana para você.